Muy buenas noches, Boa noite amados amigos y hermanos aos amados presentes amigos y los que e están irmãos aqui presentes en otros lugares e aos de que estão Colombia y en em otras outros lugares naciones también. Que las da bendiciones Colômbia e em outras de Cristo, nações el ángel também. del pacto, Que as bênçãos de sean Cristo, sobre o anjo do todos pacto, ustedes estejam sobre y sobre todos mí vocês también. e também En el sobre mim, nombre del Señor no nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Leemos una escritura Leamos uma que se escritura encuentra en San Juan que capítulo se encontra em 5, São João, no capítulo 5, versos 19 en adelante, no donde versículo dice: 19 em diante, onde diz: Respondió entonces Jesús y les dijo: Mas De Jesus cierto, respondeu e de disse-lhes: cierto os digo, na verdade, eu no vos digo puede el Hijo que o Filho por si hacer mesmo nada por sí mismo, não pode fazer sino coisa alguma, lo que ve hacer el se Padre, o não vir fazer o porque Pai. todo lo que el Padre Porque hace, tudo quanto ele también faz, lo hace o Filho o el faz Hijo igualmente. porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Porque él o hace, Pai ama o Filho y mayores e obras que mostra-lhe tudo o estas que faz. le mostrará, E ele lhe mostrará de modo que maiores vosotros obras do que os estas, maravilléis. para que vos Porque como el maravilheis. Padre levanta a los muertos y les da vida, así también Pois, el Hijo a assim los como que o Pai quiere da vida. ressuscita os mortos e os Porque el vivifica, Padre a nadie assim juzga, também o Filho sino que todo vivifica juicio dio al aquele que Hijo, quer. E para também que o todos Pai a honren al ninguém Hijo julga, como honran al mas Padre. deu ao Filho todo o El que no juízo, honra al Hijo, para que no honra todos al Padre que honrem le o envió. Filho como honram o Pai. De Quem não cierto, honra de o Filho, cierto os não digo, honra o Pai que o enviou. el que oye mi palabra Na y cree verdade, al que me envió, vos digo tiene vida que eterna, quem ouve a minha palavra e e não crê vendrá naquele que condenação, me enviou, tem mas ha a vida passado da eterna muerte e não entrará à em vida. condenação, mas De passou cierto da os morte digo, para a vida. viene la hora, y Em ahora verdade vos digo cuando los muertos que oirán vem la a voz hora, del Hijo de Dios, e é agora que lo oyeren em que os mortos ouvirão a viverão. voz do Filho de Deus, e os porque que a como el ouvirem Padre tiene viverão. vida porque como el Porque, Padre tiene como o vida Pai en sí tem mismo, a vida em si así mesmo, también ha dado al Hijo assim também deu ao Filho tener vida ter a vida em em si si mesmo. y también le dio autoridad de hacer E juicio deu-lhe o poder por de cuanto es exercer el Hijo del juízo, hombre. porque é o Filho do homem. No os maravilléis Não de vos esto, maravilheis disto, porque vendrá hora porque vem a hora em que no os maravilléis, não vos Deus. maravilheis disto, porque vendrá hora porque cuando vem a todos hora los que están em que todos os em que los estão sepulcros nos sepulcros ouvirão ouvirão a sua voz. y los que hicieron lo E os bueno que fizeram o bem saldrán a resurrección sairão de vida, para a ressurreição da mas vida. los que hicieron lo E os que malo fizeram o mal a resurrección para a ressurreição de da condenación. condenação. No puedo yo hacer nada por mí mismo, Eu não posso de mim Segundo mesmo oigo, fazer coisa alguma. así juzgo, Como ouço, y assim mi julgo. juicio E o mi meu juicio juízo é justo, es justo, porque no porque não mi busco voluntad, a minha sino vontade, la voluntad del que mas me a envió. vontade do Pai del que me Padre. enviou. Que Deus bendiga nuestras Que almas Deus con su abençoe palabra as y nossas nos almas com a permita sua palavra entenderla. e nos permita entendê-la. Para esta ocasión, Para esta ocasião, nuestro tema es o nosso tema el é derecho a la vida. o direito à Pueden vida. tomar asiento si tienen Queiram la bondad. assentar-se, tenham a bondade. Dios, cuando creó al ser humano en el huerto del Edén, Quando Deus criou o ser humano no lo jardim hizo do Éden, conforme a su imagen y o fez semejanza, conforme o sea, a sua imagem e semelhança, lo ou hizo seja, primeramente primeiramente o angelical, fez corpo E luego angelical, lo em hizo seguida cuerpo o físico, fez corpo físico, y de ese cuerpo físico e sacó desse una corpo compañera, físico tirou la uma cual companheira, conocemos por el nombre a qual de Eva. nós conhecemos pelo nome de Eva.
estando el ser humano allí, O ser humano, En el estando huerto del ali Edén, no jardim do recibió Éden, recebeu la enseñanza, o ensinamento, la educación de parte a de Dios educação da parte de Deus, para que supiera cómo soubesse vivir como viver eternamente, eternamente. no comiendo del árbol de ciencia del bien E y era del não mal, comendo da árvore da ciência sino do bem e do más mal, adelante comiendo del senão árbol, depois vida. comendo da Entonces, árvore da vida. viviría E eternamente. então viveria eternamente. Primero tenía que pasar por la etapa de Primeiramente, prueba, tinha de passar pela por etapa de cuanto prova, Dios porquanto coloca Deus delante de coloca todo ser humano diante do ser la humano vida a y la vida muerte. e a Y morte. le recomienda al ser humano que E escoja, recomenda ao ser humano que escolha a vida, que no escoja la muerte, que não escolha a morte, porque no podrá vivir eternamente. porque não poderá y Dios viver quiere eternamente. que la persona viva Porém, eternamente, Deus quer que a como pessoa Dios viva vive eternamente, como Deus vive eternamente. Por isso le recomendou ao ser Por humano isso que não recomendou comiera ao del ser árbol de la humano ciencia que não comesse da del árvore bien y del mal. da ciência do bem e do mal. Más adelante tendría la E mais oportunidad del adiante, ser humano o ser humano de teria comer a del árbol de la oportunidade vida, de comer da árvore el da cual vida, es que é Cristo. Cristo. el árbol de la A árvore da ciência ciência del bien y del do mal bem era e el do mal enemigo era o que se inimigo, manifestou a o qual través se manifestou de la serpiente por y meio da engañó serpente a Eva. e assim enganou a Eva. Ahora, allí Dios le había dicho que el día que comiera Ali del Deus árbol de la havia ciencia, dito que o dia em que comesse da árvore da ciência do bem e do mal, moriría. nesse dia morreria. Al pecar, el ser humano O ser humano, murió. ao pecar, morreu. Pero luego vemos Porém, que Adán vivió em unos seguida vemos que 930 Adão años. viveu por Y cualquier 930 persona anos. dice, pero Dios dijo que E Deus moriría, disse que y no morreria, murió. Sí, e murió. ele não morreu. Murió a Porém, la vida eterna. morreu sim. Y solamente le quedó vida Morreu temporal, para a vida que se le eterna, terminó a los e somente lhe 930 años. restou uma vida temporária La vida que temporal terminou para Adão aos 930 anos. pudo A vida darle como temporária herencia a su descendencia fue A vida La vida temporária que pôde dar que como era por herança a sua tempo descendência en foi lo a que vida el ser humano que é por tendría la tempo. oportunidad de comer del árbol de la vida, el cual es Cristo, para el cual Cristo tenía que venir a la Enquanto o tierra ser humano e teria a morir, oportunidade de comer tomando da árvore da nossos vida, pecados, que é Cristo, para que nosotros podamos para o qual vivir Cristo tinha que vir à terra e tinha que morrer, tomando os nossos pecados, comer del para que árbol nós de la vida possamos es viver eternamente. creer en Cristo Comer da árvore da como vida nuestro único y é crer em suficiente Cristo Salvador. como nosso único e suficiente Salvador. Por isso Cristo disse, Por "El que isso oye mi Cristo palavra disse: quem ouve a e minha crê que me palavra enviou, e tem crê naquele que vida me eterna, enviou, tem a e vida não entrará eterna, condenação, e não entrará em mas condenação, ha passado mas passou da morte para vida. a vida, a vida eterna. a vida eterna. Es que el ser humano, É porque o aunque ser humano, se mesmo encontre que vivo se na tierra, encontre está vivo muerto, si aqui no nesta tiene terra, Cristo como su único ele está morto suficiente Salvador, se não tem Cristo qualquer como seu pessoa único pode e dizer suficiente Salvador. que no está muerto, E sino que qualquer está vivo. pessoa pode dizer que não está Está morta, muerto a la que vida está eterna. viva. Mas E a lo que pessoa tienes está uma vida morta para a vida temporal, eterna. que se le va a E o que a terminar pessoa tem em é uma algum vida momento. temporária, que lhe Porque terminará em algum está momento, sentenciado porque a pessoa morte está sentenciada à desde el morte huerto del Edén. desde o jardim do Éden. Eso fue lo más que no se pudo dejar a Adán E y isso Eva foi o que luego de haber pecado. melhor Vida, Adão e Eva puderam nos pero deixar gracias a que depois nos de dejó terem algo, pecado, nos dejaron algo, uma vida temporária. que Mas nos da la graças oportunidad a que nos de deixaram algo, escuchar la esta predicación vida del Evangelio de temporária, Cristo, a qual nos e dá a que nós, pela fé de oportunidade Cristo, de escutarmos que a nos pregação do Evangelho de y Cristo, por cuanto tenemos libre albedrío, que a fé de Cristo nós nasça na nossa recibamos alma. como nuestro único E porquanto temos y o livre-arbítrio, suficiente Salvador. nós o recebemos como E assim, nosso único e suficiente Salvador. E assim é como nascemos de novo, de nuevo, como nascemos
a la vida eterna. na Recuerden vida las eterna. palabras de Cristo. Recordem as palavras de Nicodemo Cristo em São João, faladas capítulo a versos Nicodemos no 1 capítulo 6, quando 3 de São João, llega versículos 1 Nicodemo ao donde 6. Jesús de Quando noche Nicodemos chegou até Jesus pela Jesus noite, Jesus o recebeu. lo recibe y Nicodemo le Nicodemos dice, lhe disse: sabemos Sabemos que nadie puede hacer que estas pessoa cosas que alguma tú pode haces fazer estas coisas si que no tu está Dios fazes con él. se Deus não estiver com ele. O sea que él Ou seja, y José de Arimatea que ele, Nicodemos, José de y también Arimateia Gamaliel e também Gamaliel creían en Jesús, criam em Jesus sabían que e él era sabiam enviado de Dios. que ele era o enviado de E Deus. Nicodemo estava muito interessado Nicodemos em ver e estava hablar com muito Jesus. interessado em ver e em falar com Sabia que era Jesus. o Messias, era o Sabia Cristo, que ele era o Messias, o Cristo. e Jesus Cristo seguida E Jesus Cristo, em seguida, direto a lo que es importante. foi diretamente ao que é importante. Na verdade, Aquele eu que te não nasca digo de novo, que aquele que não nasça de pode novo ver o reino não de pode Deus. ver o reino de Deus. Recordem que nosotros, Recordem para poder ver este que reino nós, terrenal em para que qual podermos vivimos, ver este reino tuvimos que terreno no ser- qual nós nascer. vivemos, tivemos e para de ver fazer o o reino de quê? Deus, Tivemos de nascer. temos que nascer de novo. E para vermos o reino de Deus, De outra nós forma, temos de não nascer de novo. entenderemos o reino de Deus. De outra Não lo maneira, veremos, não lo não entendemos. entenderemos o reino de Deus. Não E o veremos ficamos e não pensando o que entenderemos. Cristo le estava falando em termos naturales ou físicos. Nicodemos, pensando Dice, que ¿cómo Cristo puede ser estava lhe cierto? ¿Puede falando acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar em en el termos vientre de su físicos madre ou y naturais, nacer? respondeu a Jesus: Como pode-se fazer Jesús le isso? dijo, "Esto siendo el maestro de Pode, Israel, por acaso, um homem não já sabe sendo ser velho entrar no ventre da sua es mãe e nascer? cierto Jesus te lhe digo que el disse: que no nazca del Tu, agua sendo o mestre de y Israel, del espíritu, não no sabes puede isto? entrar al reino Na de Dios. verdade, eu te E el digo único que reino aquele tiene que não vida nasça eterna es el reino da de água Dios. e do Espírito não pode entrar Porque Dios no reino de tiene Deus. vida eterna y su E o reino único es reino que tem a vida eterno. eterna é o reino de Deus. Y toda persona Porque que Deus quiere tem entrar vida al reino eterna. de Dios E seu reino é para eterno. tener E toda vida pessoa eterna quer entrar fuera no reino de Deus del para reino obter de Dios, a vida ninguna eterna. persona Fora do puede reino de tener Deus, pessoa vida alguma eterna. pode ter vida eterna. Porque el único Porque que tiene vida eterna o único es que Dios. tem a vida eterna é Deus. Y E o ser humano? el ser humano, que es llamado en la parábola, Que na de parábola Cristo, Do trigo e do 22 joio, cizañas, llamado trigo, Cristo o chamou estava de trigo, con Dios y en Dios porque como um estava com atributo de Deus e Deus em Deus como eternamente. um atributo de Deus Por eso es que Cristo eternamente. dice Por isso é que Cristo disse por San Mateo em São Mateus que toda planta que que no toda sembró planta que meu Pai Mi Padre Celestial Celestial será não semeou desarraigada será y arrancada echada al fuego. e lançada no fogo. Y si hay plantas E que se van a ser tem plantas que serão desarraigadas, arrancadas, hay plantas que no van a ser desarraigadas então tem plantas que viver. não serão arrancadas, eternamente. mas que viverão eternamente. San Mateo capítulo 13, São verso Mateus 15. capítulo 13, versículo 15. Esas plantas Essas plantas están representadas también en el trigo. também estão El representadas trigo aí será no recogido y trigo. echado en el alfolí de O Dios. trigo será Y Cristo recolhido dice que el e trigo, colocado no celeiro de San Deus. Mateo capítulo 13, verso Cristo 30 disse que o trigo 43, São que os el trigo filhos de son Deus. los hijos Em São de Mateus Dios. capítulo 13, versículo Y que el 30. que siembra el E trigo disse que quem es el hijo del semeia hombre. o trigo é o filho Por do lo homem. tanto, Portanto, esas personas son Essas identificadas pessoas a través de la historia são identificadas Como ao as longo da ovelhas história como do as Senhor, ovelhas do Senhor, que el Padre le dio a que o Cristo Pai para que las deu a busque y Cristo les dé para que ele as buscasse vida eterna. e lhes desse a vida ovejas, esas eterna. personas Essas tienen pessoas, essas derecho ovelhas, têm a la vida eterna. o direito à vida eterna. Y Cristo es el que reclama la vida E eterna Cristo é quem reclama a vida para esas eterna personas para essas al pessoas morir en la cruz del ao Calvario, morrer na cruz do por Calvário todas esas por personas. todas essas pessoas. Esas son las Essas personas pessoas são aquelas das quais Cristo disse: As minhas ovelhas y me siguen, escutam a minha voz, y yo elas las me conozco, seguem, y yo eu as les conheço doy e lhes dou vida eterna. a vida eterna. Si Él les da vida eterna, Se es ele porque el lhes ser dá humano a vida no eterna, tiene vida eterna. é porque o ser humano não Y tem el vida único que eterna. tiene
E unicamente quem tem a exclusividade da vida eterna é Jesus Cristo. Para Ele dá-la a quem Ele quer. E para quem Ele quer dá-la? Para aquelas ovelhas que o Pai lhe deu, para que as busque e lhes dê a vida eterna. Por isso Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e lhes dou o quê? A vida eterna. E elas jamais morrerão. Ou seja, elas viverão eternamente. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão. O meu Pai que me as deu, viram? São as ovelhas do Pai. Disse: meu Pai que me as deu é maior do que eu. Assim nós podemos ver que essas pessoas são aquelas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, as quais estavam na mente de Deus como seus atributos divinos. Ou seja, Deus eternamente pensou em mim e em quem mais? Em cada um de vocês também. Por isso vocês estão ouvindo a voz de Cristo, que é o Evangelho de Cristo, do qual Cristo disse numa ocasião: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las e elas ouvirão a minha voz. E a voz é o Evangelho. E haverá um rebanho. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E haverá um Esse pastor. rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E haverá um pastor. E quem são as ovelhas? Todos nós, os crentes em Cristo. Tão simples assim. Recordem que Deus faz as coisas simples para que até aquelas pessoas que não estudaram possam entendê-las. Ele fala com o ser humano de acordo a como o ser humano possa entender. Por isso é que ele nos fala de forma simples através da sua palavra. E a Escritura também nos diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra, o Evangelho de Cristo. E diz que com o coração se crê para justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso, a pessoa, quando escuta a pregação do Evangelho de Cristo, ela sente algo aqui no seu coração. Ou seja, que a palavra está chegando à alma da pessoa. Quer dizer que por meio do Espírito, Deus está falando através da pregação. E essa é uma mensagem diretamente à alma da pessoa, para o qual a pessoa, em realidade, é uma alma vivente. Não é como uma aula numa escola ou numa universidade, que é uma mensagem para o espírito da pessoa, mas para a alma da pessoa é a palavra de Deus. Esse é o alimento para a alma da pessoa. Assim como para o nosso corpo, o alimento é arroz, feijão, carne, peixe, frango, e tudo que possa alcançar conforme a situação econômica da pessoa. Porque necessitamos que alimentar o corpo. Porque precisamos de quê? De alimentar o corpo. Mas também precisamos alimentar o espírito, porém, sobretudo, a alma. Porque não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. São Mateus capítulo 4, a partir do versículo 4, e também no capítulo 4 de São Lucas. E em Deuteronômio capítulo 8, onde nos diz que Deus levou o povo pelo deserto durante 40 anos para prová-los e também para fazer-lhes saber que não somente de pão o homem viverá, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mais importante é a vida da alma, porque é isso que nós somos, alma vivente. Isso é o maior, o mais importante que há em nós, a alma, porque isso é o que nós somos,
alma vivente. O corpo é uma casa terrena para vivermos aqui neste planeta Terra e nos comunicarmos uns com os outros. E nos comunicarmos com as coisas terrenas. O Espírito é um outro corpo que é de outra dimensão. Para nos comunicarmos com as coisas intangíveis, intocáveis, como, por exemplo, a educação e todas essas coisas. E para nos comunicarmos com as coisas espirituais. Por isso, assim como temos os sentidos do tato, audição, visão, paladar, e assim por diante no nosso corpo, nós temos esses 5 sentidos do corpo, nós também 5 sentidos no nosso espírito, tais como a imaginação, a razão, ou o raciocínio, o afeto ou os sentimentos. Por isso sentimos afetos uns pelos outros, sentimentos bons e maus também, mas nós queremos os bons, ninguém quer ter sentimentos maus. São 5 sentidos. E são 5 sentidos que nós temos no nosso espírito para nos comunicarmos com as coisas invisíveis e também com as coisas espirituais. Mas nós também temos a alma, que só tem um sentido: o livre-arbítrio, para crermos ou duvidarmos. Ou seja, a pessoa crê ou duvida é com a sua alma. E o lugar para a alma é o coração. Por isso, o coração é sinônimo da alma. Assim como a nossa mente, o nosso cérebro, é sinônimo do espírito. O ser humano necessita saber o que ele é. Há muitas pessoas que não sabem como o ser humano está composto, constituído, e muito menos conhecem a Deus. Mas o ser humano, sendo a imagem e semelhança de Deus, e porquanto o ser humano é alma, o que equivale ao Pai, é Espírito que equivale ao Espírito Santo, e é corpo que equivale a Jesus. Perceberam? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Deus manifestado em toda a sua plenitude na pessoa de Jesus. Por isso é que a Escritura nos diz, no Antigo Testamento, que muitas pessoas viram Deus quando eles viram o anjo de Deus. Porém, depois, no capítulo 1 de São João, no versículo 18, nos diz que jamais alguém viu a Deus. E qualquer pessoa então dirá, aí tem uma contradição na Bíblia, mas não há. Pessoa alguma jamais viu a Deus como Pai, mas viram Deus como o anjo do pacto, que foi o que eles viram. Viram Deus no seu corpo angelical ou teofânico. E esse anjo do pacto é Jesus Cristo no seu corpo angelical, no qual Deus morava e mora eternamente, também chamado o Filho de Deus. Também podemos ver que ele se fez carne. O Verbo se fez carne, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E foi conhecido pelo nome de Jesus.
E aí temos Padre, Hijo y Deus, Espíritu Santo, la Pai, plenitud de Filho Dios, e que es Espírito Padre, Santo. Hijo, Temos a Espíritu plenitude Santo, de como la Deus, plenitud que é nuestra Pai, es Filho e Espírito Santo, alma, como espíritu a nossa y cuerpo. plenitude é alma, espírito e corpo. El ser humano se ocupa más de las cosas del O ser cuerpo humano se ocupa mais das coisas que do de las corpo cosas del alma. do que das coisas da alma. Também se ocupa mais das coisas do corpo do que das coisas do espírito. Mas tem que se dar a importância a cada parte que o ser humano é constituído. Porque senão vai estar tem que se dar a importância a cada parte que constitui o ser humano. Tem que ser de forma integral, porque se não for assim, estará mal orientado, não terá o êxito que deve ter como uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, temos que dar importância a cada parte do que nós somos. Para o nosso corpo, as coisas que têm que ver com o corpo. Para o espírito, as coisas que têm que ver com o espírito. E para a alma, as coisas que têm que ver com a alma. E que são as coisas de Deus. Portanto, alimentamos o nosso corpo com comida física. O espírito com a educação, nos educando. Recordem que a cada ano, vamos dizer que a cada década o ser humano está mais sábio. Por quê? E por quê? Porque se educa cada dia mais. E, consequentemente, há algo que os animais não têm e que faz com que o ser humano seja mais sábio. Você pode ver os macacos. Ainda não estão civilizados. Ainda continuam pulando, brincando por todos os lugares onde há árvores. E se encontram racimo de guineo ou bananas. E se eles encontram um cacho de bananas, acabam com elas. Porém, você não os encontra indo para a escola e nem cantando. E tem algumas aves que até falam, mas é repetindo o que já ouviram. Porém, o ser humano não é como os papagaios, maritacas e periquitos ou coisas assim. O ser humano fala tendo entendimento do sentido das suas palavras. O ser humano a cada dia se torna mais sábio. Nos tempos passados, caminhavam e viajavam sobre burros, cavalos, carros de boi, e assim por diante. Depois descobriram a roda, fizeram as suas bicicletas, seus carros, com os sistemas de movimento que facilitam o transporte. E fizeram os carros também com motores. Vejam como veio progredindo para o bem-estar do ser humano, para poder ir mais comodamente ao seu trabalho. E alguns vão ao trabalho de avião. Podem ir de um país a outro para trabalhar de uma cidade a outra. E se o tempo continuasse, iriam à Lua em aviões também. Aviões já preparados para esse propósito. Atualmente vão em certos meios de transporte, porém, tem que estar muito abrigados lá. E não podem estar trabalhando como se trabalha aqui. Porém, se chegasse o tempo, se houvesse muito tempo pela frente, as viagens a outros planetas seria como ir de uma cidade a outra, porém pelos ares.
tiene alma. É porque o ser humano tem Lo alma cual no tienen los animales. que os animais não têm. Los animales son Os cuerpo y animais espíritu, são corpo e espírito, pero no tienen alma. mas não têm alma. El ser humano es el O único ser que humano tiene é o alma, único que tem alma, por lo cual pelo qual es el único que é tiene o libre único que albedrío. tem o livre-arbítrio. El ser humano puede vivir O ser donde humano quiera pode vivir, viver onde puede quer creer como desee viver, creer, pode crer como no así los deseja. animales. Com os animais não é assim. Y el ser humano, por cuanto tiene libre albedrío, E porquanto o ser humano y tem la o responsabilidad de livre-arbítrio, escoger, então tem a entre a vida e a responsabilidade de escolher entre a vida e a morte, o vivir eternamente para con viver Dios en su eternamente reino, com Deus no seu o reino, dejar de ou existir para deixar de existir siempre. para sempre. Cuando uno piensa en estas cosas, dice, Quando você pensa nestas quero coisas, viver diz: eternamente. eu quero y viver con la promesa eternamente. que hay que E com a promessa Cristo a los creyentes en él, de si Cristo mueren, para os crentes nele, que van al se paraíso, morrerem, que irão es ao la sexta paraíso, dimensión, que é a sexta en dimensão, donde viven en onde cuerpos viverão em angelicales, corpos angelicais teofânicos teofánicos, e depois y regresarán hacia acá regressarão para cá en la resurrección na ressurreição com de Cristo, Cristo com Ele. y recibirán un cuerpo nuevo, Receberão eterno, um inmortal, corpo incorruptible, novo, glorificado, eterno, imortal, como el de incorruptível e Jesucristo, glorificado, y joven como o de Jesus para toda la Cristo. eternidad. Um corpo jovem para Esse toda a era o corpo eternidade. Que usted y yo E teníamos esse era que o corpo recibir, que você e eu se tínhamos Adão de e Eva não receber pecaram. se Adão e Eva não pecassem. pero el primer Adán pecó, Mas o pero el primeiro segundo Adão pecou, nos porém, restaura o segundo Adão nos ao restaura programa ao original programa e, por original consiguiente, e, consequentemente, à vida eterna. nos restaura à vida eterna. Quando os mortos em Cristo Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, na venida de Cristo, isso será na vinda de Cristo. los que estemos vivos, Os que estivermos los veremos vivos, resucitados y os entonces veremos seremos ressuscitados transformados. e logo Y seremos entonces tendremos transformados. cuerpos eternos, inmortales Então y nós teremos glorificados, corpos como el cuerpo eternos, glorificado imortais, que tiene Jesucristo, glorificados, y joven como o corpo para glorificado toda a que eternidade. Jesus Cristo tem, e corpo jovem tiene esta para esperança, toda a eternidade. Quem tem se essa esperança perfecciona se aperfeiçoa em Cristo e através y de cada día Cristo, está más agarrado de Cristo, e a cada dia está mais amando agarrado de e Cristo, expressando-lhe amor amando-o a e Cristo, expressando nuestro Salvador. amor a Cristo, nosso Y Salvador. recuerde que la Recordem persona que a pessoa creyó creu y eligió e escolheu la vida, a la vida, eterna. a vida eterna. Esa es la parte que nos Essa toca a é a nosotros. parte que nos Não difícil le corresponde. toca a Cristo morir A por mais nosotros en la difícil cruz del correspondeu Calvario. a Cristo fazer, que foi morrer por nós Pero- na cruz do Calvário. Lo hizo porque Porém, Ele o fez, nos porque amó. Ele nos amou. Esa es la E essa expresión más grande é a del maior amor de expressão Dios. do amor hacia de el ser Deus humano. para com o ser humano. La primera venida A de Cristo primeira y su vinda de muerte en Cristo la e a cruz sua del morte Calvario. na cruz do Calvário. Aún Mesmo nós, siendo pecadores, sendo murió por los pecadores, pecadores, Ele morreu tomando pelos pecadores, nuestros pecados. tomando os nossos pecados. Y ahora E agora, nosotros lo amamos nós y le o damos amamos las gracias e agradecemos a Ele por pela sua su primera venida, primeira y su muerte vinda, en la cruz del pela sua Calvario, morte na cruz do por Calvário todos por nosotros. todos nós. Ahora E assim, nos da la Ele oportunidad nos dá a oportunidade de comer del de árbol de la comermos vida, da que es árvore da Cristo, vida que é Cristo, creyendo en Él crendo nele como nuestro como único nosso único y e suficiente Salvador. suficiente Salvador. Por el cual, si hay Por una isso, persona que todavía se no tiver recibe a aqui Cristo alguma como pessoa Salvador, que ainda não recebeu Cristo como seu y nació Salvador, la fe de Cristo en su alma, e a fé de Cristo nasceu na sua tiene la alma, oportunidad de agora tem a recibirlo como oportunidade de Salvador. recebê-lo Pode como passar seu à frente e Salvador. estaremos orando Pode por chegar você, até aqui na para que frente Cristo lhe e receba nós estaremos orando por este você, reino, para que Cristo te e lhe dê receba no seu reino e vida te dê eterna, a porque vida usted eterna, tiene derecho porque você tem o direito à vida vida eterna. eterna. Vamos a dar unos Nós estaremos minutos aguardando por alguns minutos para que así tenga la para que oportunidad de assim los que todavía no han recibido a as Cristo, pessoas que ainda não como receberam a Salvador, Cristo para como que seu Cristo les dé Salvador vida eterna, tenham essa por cuanto oportunidade. tienen derecho a la E vida Cristo eterna, lhes dê a vida eterna, pueden pasar a la frente y porquanto tem estaremos direito à vida orando eterna. por usted. Si Podem hay alguna chegar até persona aqui na frente e que nós estaremos todavía no lo ha orando por recibido você. como Salvador, E se houver alguma pessoa E que nos ainda demais não países que recebeu a estão Cristo como Salvador, nos conectados demais países en esta que também estão transmisión, conectados com essa transmissão, pueden también pasar a la frente vocês também podem en donde se encuentran chegar para até aí na recibir a frente Cristo onde se encontram, como único y para que suficiente recebam Cristo como seu único Salvador. e suficiente Salvador.
As crianças de 10 anos em diante também podem receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. O direito à vida eterna é o direito mais importante que uma pessoa tem. A pessoa tem direito a esta vida mortal, tem o direito ao alimento, à saúde, a todos os direitos humanos que descansam sobre a dignidade humana. E, sobretudo, o direito à vida eterna, que é o maior, o qual algumas pessoas não entendem, não sabem disso, e passam por esta vida sem se apoderar, sem apossar-se desse direito à vida eterna, e a passam sem obter a vida eterna por meio de Cristo, o nosso Salvador. Tendo tido esta oportunidade nesta vida, porque é para isso que Deus mandou o ser humano viver nessa terra, para que nós recebamos o benefício da vida eterna, que nós temos o direito, e essa é a única oportunidade que o ser humano tem de receber a vida eterna, quando vem para viver nessa terra. Quando a pessoa morre, acabou-se o tempo, acabou-se a oportunidade para receber Cristo como único e suficiente Salvador, e, consequentemente, a pessoa perdeu a oportunidade de obter a vida eterna. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. As pessoas que estão em outras nações também. Com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Venho a ti com todas estas pessoas que vieram para receber Cristo como Salvador. Eu te rogo que as recebas do teu reino. Ó Deus, ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repito comigo essa oração, todos aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu Evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver eternamente contigo no teu reino.
faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ahora ustedes me dirán, Cristo dijo, e agora vocês me dirão, Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu escutei a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasceu na minha alma. Eu criei e o recebi como meu Salvador. E quando podem me batizar? Esta é a pergunta de cada um de vocês que receberam Cristo como Salvador, tanto aqui como em outras cidades ou países. E porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Por isso, a pessoa, quando recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E depois, quando ela levanta das águas batismais, a pessoa está levantada para uma nova vida e ressuscitando para uma nova vida. E vejam bem que o próprio Cristo foi até João quando ele estava batizando no Rio Jordão. E quando correspondeu o momento para Jesus ser batizado por João, João o viu e lhe disse, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. E Jesus, ao subir das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele. Por isso, e Cristo, usando a São Pedro, depois disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão próximos e para os que estão longe, para todos os que o nosso Deus chamar. Ou seja, que a bênção de receber o Espírito de Deus é para todos. E é um direito para todos aqueles que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim, a pessoa obtém um novo nascimento, nasce de novo, como Cristo disse para Nicodemos, que tinha de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Essa é a forma para se entrar no reino de Deus. Tão simples assim. Não é requerido ir a uma universidade para aprender como nascer de novo. Portanto, vejam o simples que Deus fez tudo para que o ser humano tenha o direito e possa utilizá-lo. O direito à vida eterna. Que Deus lhes abençoe. Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, logo depois que sejam batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no glorioso reino de Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês aqui o Dr. Camilo Montoya Reis, e deixo em cada país o ministro correspondente, para que lhes mostre como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.